fato, foi elaborada uma nota a partir dessa reunião que fizemos no Supremo Tribunal Federal. Participaram todos os ministros do Supremo, os representantes do Poder Executivo, o ministro Rui Costa e o ministro Jorge Messias, eu como presidente do Senado e o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. E o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, também participou. Uma reunião muito produtiva, de muito bom diálogo, com um propósito muito comum de solução. Todos nós sabemos da judicialização desse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é um tema eminentemente político, mas que, uma vez judicializado, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. E ficou ajustado dessa conversa que fizemos institucional, e repito, de muito bom nível, alguns parâmetros e alguns ajustes que vêm muito a calhar e são muito importantes para o Brasil como um todo na execução orçamentária. Primeiro deles, a compreensão de que as emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajuste justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público, que é um objetivo que todos nós temos, de conferir qualidade no gasto público. Diante disso, alguns pontos nós discutimos e chegamos num consenso de que as emendas individuais são impositivas por comando constitucional e esta impositividade também por comando constitucional observa regras, inclusive de ordem técnica. E Executivo e Legislativo tratarão de definir quais são os limites desses impedimentos técnicos, dar mais clareza e objetividade para aquilo que a Constituição Federal já determina de que uma emenda impositiva individual só pode ser executada se observar esses rigores técnicos. Então, esse é um ajuste importante que será feito a partir dessa parametrização do que são, com clareza, esses impedimentos técnicos que evitam a execução de uma emenda individual de natureza impositiva. Mas a impositividade, ela é uma regra constitucional e, enfim, aceita por todos, compreendida por todos como sendo um comando constitucional, deverá ser observado. Nas emendas individuais, há essa modalidade das transferências especiais, que foram inseridas no ordenamento jurídico por uma emenda constitucional mais recente, que foi apelidada das emendas PIX. Em relação a ela, se cogitou várias alternativas, inclusive, eventualmente, até a extinção dessa modalidade, mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida, naturalmente com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Primeiro, definir com antecedência e com antecipação o objeto e a finalidade dessa emenda de transferência especial, que é uma forma de dar garantia de que esse recurso não vai compor o orçamento do município aleatoriamente, ele tem uma finalidade específica e deverá ser dirigido prioritariamente para a continuidade de obras inacabadas Brasil afora. Ou seja, algo também muito inteligente e interessante para o país e com a referência sempre da fiscalização do Tribunal de Contas da União e dos órgãos de controle, de modo geral, que devem também fiscalizar esses recursos. Em relação às emendas de bancada, também um entendimento geral
de que as emendas de bancada são importantes para os estados e para o Distrito Federal, mas devem se pautar em critérios, sobretudo, de objeto estruturante, para evitar que sejam uma forma de travestir a emenda individual. Então, a bancada do Estado se reúne, define o que é estruturante para aquele seu Estado e a emenda de bancada cumpre esse papel e essa finalidade, tendo como objeto algo estruturante de interesse mais amplo, de interesse estadual. Acho também que é muito inteligente, preserva as emendas de bancada, também a natureza impositiva delas, mas, ao mesmo tempo, garante que elas não sejam a soma de interesses individuais, mas algo realmente amplo com objeto mais estruturante, a construção de um grande hospital, a execução de uma obra numa rodovia, a construção de uma barragem, a construção de uma grande ponte. Então, são exemplos de que podem ser usadas as emendas de bancada com critério de qualidade de gasto público. Uma forma de que as emendas parlamentares, como uma contribuição e uma participação legítima do parlamento na confecção do orçamento e também a partir da premissa de que 594 parlamentares têm conhecimento e condições de legitimidade para poder definir alocações de recursos nos muitos municípios e estados brasileiros, garantir que o crescimento dessas emendas ao longo dos anos não seja desproporcional, não esteja muito atrelada à receita corrente líquida, mas a uma proporcionalidade em relação às despesas discricionárias do Brasil e do Poder Executivo, para evitar que haja algum tipo de descompasso ao longo do tempo em que as emendas parlamentares vão tendo um percentual cada vez maior em detrimento da discricionariedade orçamentária do próprio Poder Executivo, ou seja, uma combinação proporcional, razoável, equilibrada entre o que são recursos do Executivo que devem ser executados e o que são os recursos do Executivo indicados por emendas parlamentares no Orçamento Público Federal do Brasil. Também isso foi uma discussão, a posição do presidente Luiz Roberto Barroso, do ministro Rui Costa, com a qual tanto eu quanto o presidente Arthur Lira não temos problema nenhum em relação a isso, de guardar essa proporcionalidade ao longo do tempo, para que não haja nada que destoie do razoável e do racional em relação ao orçamento. Portanto, o que está descrito na nota é a síntese da discussão que foi feita nessa reunião. Foi uma reunião, imagino, mais de 2 horas de conversa, e repito, uma conversa de muito bom nível, de um bom nível institucional, de representação, e obviamente cada um defendendo o seu poder e as suas prerrogativas, mas eu considero que o extrato disso é uma solução inteligente, concertada entre os poderes para buscarmos aquilo que todos nós efetivamente queremos, que é um orçamento público que atinja a ponta para poder garantir bens jurídicos realizados para todas as pessoas no Brasil, de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de lazer, de cultura. Então, foi uma conversa muito produtiva e é uma demonstração de que a democracia se constrói na base do respeito, do diálogo, do respeito às diferenças e às divergências e na busca de entendimentos e de consensos, cada poder compreendendo o seu papel na nossa democracia e no nosso Estado de Direito. Então, é uma reunião que reputo positiva e agora nós temos, obviamente, que executar para que em todas essas ações tramitando no Supremo Tribunal Federal haja essa realidade de consenso entre os 3 poderes.